Ufa, acho que nós estamos chegando ao final desses feedbacks das disciplinas, né, pessoal? Mas assim, ó, não fiquem preocupados, tensos, nervosos, porque faz parte. Não adianta ficar colocando um monte de atividade para vocês fazerem se nós não tivermos essa conversa, se nós não tivermos esse retorno, tá joia? Até para vocês entenderem melhor, né, o que a gente está falando. Eu acredito que vocês não estejam com tantas dificuldades, porque tudo que vocês estão me retornando está de acordo, alguma coisinha ou outra que a gente vai consertando, mas assim, eu vejo que vocês estão bastante empenhados e é disso que a gente precisa, tá bom? Bom, em língua portuguesa agora, nós entramos então em verbos, né? Anteriormente nós tínhamos falado da sinopse, que eu já expliquei para vocês, que sinopse nada mais é do que uma síntese de uma obra da qual eu preciso passar para alguém, não é? O interesse por assistir ou por ler determinada obra, tá? Então eu falo ou eu escrevo de uma maneira bastante interessante e resumida aquilo que eu sei que eu li ou que eu assisti sobre o filme ou um livro, para que a pessoa tenha interesse de ver ou ler determinada obra, certo? Bom, quando a gente fala então de verbos, né, nós estamos falando das ações que praticamos, tá? E esses verbos, eles estão permanentemente nas nossas vidas, no nosso cotidiano, né? Nós praticamos ações desde a hora que nós dormimos até a hora que nós levantamos. E essas ações, elas podem ser feitas em 3 tempos verbais, tá? Passado ou pretérito, né, como vocês viram aí na apostila, presente e futuro. O passado é tudo que já aconteceu. Então, quando eu quero me referir a algo que já aconteceu, olha só, até na minha própria fala, aconteceu. O que a gente percebe? Que já foi, já passou, né? É algo do passado, tá? Então, se eu disser assim, fui ao shopping, não é? Comprei várias camisetas. Então, olha só, fui, comprei, são ações de que me informam que isso foi feito no passado, já aconteceu. Se eu disser assim, estou no shopping, compro camisetas, né? Como lanche. Então, isso está acontecendo agora, é presente, tá? Se eu disser assim, irei ao shopping, comprarei camisetas, buscarei minha mãe mais tarde no serviço. São ações que vão acontecer, então tempo futuro. Os verbos, eles exatamente se flexionam em relação ao tempo, ou seja, presente, passado e futuro. Os verbos, eles se flexionam em relação à pessoa. Como assim, professora, pessoa? Então, quando eu digo assim, fui ao shopping, aí eu pergunto, fui? Quem fui ao shopping? Eu. Então, eu sou a pessoa que fui ao shopping. Se eu disser assim, fomos ao shopping, então, nós fomos ao shopping. Se eu disser assim, foram ao shopping, e aí eu pergunto, foram? Quem foram ao shopping? Eles foram ao shopping. Então, as pessoas das quais eu me relaciono são eu, tu, ele, nós, vós e eles. Nós já vimos também em sala de aula que eu, tu e eles são as pessoas do singular. Nós, vós e eles são pessoas do plural. Quando eu falo de singular e plural, eu estou falando de número, eu estou falando de quantidade. E o verbo acompanha o número e acompanha a pessoa. Então, se eu disser assim, compraram camisetas. Oxa, se é compraram camisetas, então eu digo eles compraram camisetas, tudo no plural. Se eu disser assim, comprou camiseta, então ele comprou camisetas. Se eu disser assim, compramos camisetas, então nós compramos camisetas. Então, o verbo ele se flexiona em relação à pessoa, a número, plural singular, e ao tempo, não é? Presente, passado e futuro. Tudo bem? Daí vem a notificação de que nós precisamos aprender tanto a falar quanto a escrever de forma que haja concordância verbo nominal. Então, quando eu falo verbo nominal, eu estou concordando o número ao verbo, né, que é a ação, a pessoa e também ao tempo verbal, certo? Então, quando eu digo assim, nós vamos voltar a estudar em breve, se Deus quiser.
Então, nós vamos. Esse nós é a pessoa. O vamos também está em concordância com a pessoa, não é? Então a gente ouve de maneira informal, várias pessoas falam: "Ah, a gente vamos". Não, a gente não vamos para lugar nenhum. A gente vai, porque a gente, apesar de estar retratando várias pessoas, está escrita na forma singular. Então, é a gente vai. Nós vamos. Não existe essa troca. A gente vamos ou a gente vai, não é? Então a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Que o verbo ele define então o tempo, ele também nos mostra quem é a pessoa e ele também se adequa ao plural e ao singular. Combinado?